E aí, se você fizer uma busca no Alcorão e ver o que os profetas disseram aos seus povos, o que vocês devem seguir, qual é a minha religião, qual a religião que eu prego a vocês, aí vê, eles disseram o que? Al-Islam. Por exemplo, Allah Azza wa Jal disse sobre Nuh alayhi salam, wa umirtu an akuna min al-muslimin. Aí lê na história do profeta Noé, e eu fui ordenado a ser dos muçulmanos. Então significa ser submisso a Deus. Então al-Islam depois a gente pode ainda citar. O que é exatamente a palavra al-Islam? Quando Nuh alayhi salam, Noé diz wa umirtu an akuna min al-muslimin, o que é? Monoteísta. Significa eu fui ordenado a ser dos muçulmanos, ou seja, dos submissos à orientação de Deus, ou dos monoteístas. Por exemplo, an Yusuf alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre José, o que ele disse? Se dirigiu a Deus e fez uma prece. Disse, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Me faça morrer muçulmano, submisso a ti, e me faça seguir aqueles que são íntegros, que são virtuosos. Então, se alguém pergunta qual é a religião desses profetas, dos mensageiros, o Islã, o monoteísmo. Não existia os ismos que existem hoje e que a gente quer aderir, fazer com que as pessoas entendam que essa é a religião de tal profeta. Por exemplo, sobre Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Allah Azza wa Jalla também citou sobre Isa alayhi salam, que Jesus é muçulmano. Então, فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Então Allah Azza wa Jalla cita a história de Jesus e cita sobre o que ele falou aos seus discípulos. Aí diz, quando Isa alayhi salam, quando Jesus percebeu que eles iam descrer, que os filhos de Israel iriam descrer e persegui-lo, aí ele disse, Man ansari ila Allah, quem irá me apoiar na causa de Deus? Aí Deus diz, Qala al-hawariyuna, os discípulos dele disseram, Nahnu ansarullah, nós somos os teus apoiadores na causa de Deus. Aí disseram o que? Amanna billahi washhad bi anna muslimun. Cremos em Deus, eles disseram, a gente vai te apoiar. Cremos em Deus e testemunhe que nós somos muçulmanos. Bi anna muslimun, que nós somos submissos a Deus. Que nós somos submissos a Deus, que nós somos monoteístas. E assim os versículos sobre outros profetas. Citamos o exemplo então de Noé, de Yusuf, José, por exemplo, de Jesus. E um último versículo com o qual a gente conclui, Allah Azza wa Jalla cita sobre Ibrahim. Qual que foi a recomendação de Abraão? Porque hoje em dia todo mundo fala, eu sou adepto da religião de Abraão. Quem fundou o judaísmo é Abraão. O cristão diz, eu sou seguidor de Jesus e creio que Jesus é tal, é Deus, ou parte da Trindade, é filho de Deus, e esse é o caminho de Abraão, né? Todo mundo quer ser adepto de Abraão. Então Allah Azza wa Jalla disse o que sobre Ibrahim alayhi salam? وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Allah Azza wa Jalla disse sobre Ibrahim alayhi salam, Ibrahim disse, recomendou os seus filhos. Seus filhos quem são? Isaac e Ismael. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. Então Ibrahim recomendou os seus filhos, e Jacó também recomendou os seus filhos, que é Jacó filho de Isaac. E Jacó é o pai de 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. O que Jacó e o que Ibrahim disseram? O que Abraão, os dois disseram para os filhos dele? Inna Allah astafa lakum ad-din. Deus elegeu para vocês a religião. Ele determinou para vocês qual que é a religião. Qual é a religião? Qual que é? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Não morram senão como muçulmanos. Ou seja, vivam muçulmanos, para que quando chega a hora da morte de vocês estejam na religião da verdade e estejam no monoteísmo. Então isso é algo sobre a crença em Deus. E a primeira frase que a gente citou então, que o puro monoteísmo
é a base em todas as mensagens celestiais. Isso significa que o puro monoteísmo, o Islã, é a religião de todos os profetas e mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, e não se diz que tem mais de uma religião que é de Deus, ou mais de uma religião que é correta. Se diz uma religião é a religião correta, e aconteceu depois a deturpação e a alteração, e hoje existem vários caminhos, várias religiões que são resultado dessa alteração e dessa interpretação. A interpretação pode ter acontecido por boa vontade, boa intenção, ou por má intenção, porém aconteceu. Então, essa é a primeira frase que a gente citou, que o puro monoteísmo é a base em todas as mensagens celestiais e que a religião de Deus é uma só. É o puro monoteísmo, al-Islam, lillahi azza wa jalla, a submissão a Deus Altíssimo seja.